Há décadas o Japão é assolado por causa de um comportamento invisível, comum e mortal em toda a população. Um problema tão frequente, que acabou virando característica histórica da sociedade, chamada apenas de solidão. Desde 1980, o fenômeno no Japão começou a dar início ao grande surto de falecimentos de pessoas que eram totalmente solitárias, geralmente em apartamentos, onde os corpos passavam um período de tempo no local sem serem encontrados. Chamado de kodokushi, esse problema é crescente principalmente na população mais idosa, sendo mais atribuído também em períodos de problemas econômicos. As estatísticas desse fenômeno são geralmente imprecisas e pouco completas. Mas o número de kodokushi triplicou entre 1983 e 1994, com 1.049 casos relatados em Tóquio em 1994. Em 2008, houve mais de 2.200 casos relatados na cidade. Uma corporação de radiodifusão japonesa, em 2009, informou na época que cerca de 32 mil idosos no país tinham falecido sozinhos. Na cidade de Osaka, houve também um relato de uma empresa de mudanças na região, que informou uma taxa de 20% dos trabalhos envolveram a retirada de pertences das pessoas que faleceram sozinhas em suas casas. Desses dados passados até os atuais, o kodokushi só cresceu. O fenômeno já afeta 68 mil idosos anualmente. De janeiro até março de 2024, houve cerca de 21 mil casos de falecimentos solitários, sendo 80% deles em pessoas com 65 anos de idade. Mas quais são as causas desse número gigantesco e crescente desse fenômeno quase único no Japão? O principal motivo vem do isolamento social, que se tornou frequente no país. Mas de onde vem este comportamento? A população idosa que chega a ser afetada por esse fenômeno costuma não viver em lares com outras pessoas, sejam familiares ou não. Em vez disso, não fazem contato social nem com vizinhos e vivem totalmente isolados. Então, são mais propensos a falecer sozinhos e só serem encontrados dias depois. As razões econômicas no kodokushi envolveram muitos casos com pessoas que estavam passando dificuldades financeiras ou recebendo alguma assistência social também. Os japoneses mantêm um comportamento cultural de não pedir ajuda para alguém, chamado de gama, ou sofrimento resignado. Em 1990, uma crise econômica contribuiu para o aumento do número de casos desse tipo, com muitos empresários japoneses sendo forçados à aposentadoria antecipada. Muitos deles não se casaram, e se tornando totalmente solitários. Talvez, esta foi a maior tendência entre os japoneses nessa década. Além disso, o encolhimento das famílias tradicionais, onde várias gerações viviam sob o mesmo teto, contribuiu para o distanciamento social. A urbanização acelerada levou a uma desconexão entre vizinhos, transformando o que antes era uma comunidade unida em blocos de apartamentos onde as pessoas mal se conhecem. Isso talvez já mostre os padrões de casos em que os falecidos são mais encontrados em apartamentos sem ninguém perceber. Tóquio, a capital mais movimentada do mundo, é comum encontrar esse comportamento em um lugar onde 37 milhões de habitantes vivem na mesma região. Por consequência, ninguém nem faz questão de ver aquela pessoa uma ou mais vezes, apenas por causa da vida agitada do movimento de muitas pessoas no mesmo local. Agora, assim como tecnologias, economias e avanços de infraestruturas, o problema de solidão e doenças sociais se adaptou ao mundo e à geração moderna também. Chamado de hikikomori, outro fenômeno relacionado à solidão no Japão, onde geralmente jovens ou adultos de meia idade se retiram da sociedade e permanecem isolados em suas casas por meses ou até anos. Estima-se que cerca de 1 milhão de japoneses vivem como hikikomori, tornando este um problema de saúde pública crescente, assim como o kodokushi. As causas do hikikomori são variadas, mas incluem pressões extremas da sociedade japonesa em relação ao sucesso acadêmico e profissional, bullying nas escolas e ambientes de trabalho, e dificuldades em lidar com os fracassos percebidos. Muitas dessas pessoas sofrem de ansiedade social e depressão severa, o que dificulta ainda mais a reentrada na sociedade. O governo japonês tem tomado medidas para abordar o hikikomori, incluindo a criação de centros de reabilitação que oferecem apoio psicológico e social para ajudar essas pessoas a saírem do isolamento. Além disso, há uma crescente conscientização sobre a necessidade de combater o estigma em torno da saúde mental no Japão. Começando no período de 1990 também, o hikikomori é visto como um transtorno mental e que ele não se tornou só exclusivo do Japão.
De acordo com pesquisas feitas, o transtorno é marcado por isolamento grave, físico e interpessoal, que chegam a durar até 6 meses geralmente. No ano de 1998, um psicólogo chamado Tamaki Saito comparou o comportamento ao de uma adolescência prolongada e até fez um livro sobre isso. O que se pensava ser apenas uma síndrome cultural japonesa, que seria favorecida pelos valores individualistas e costumes locais, acabou virando um problema de saúde pública na Ásia, nos anos 1990. Para quem vive com o problema, o quarto se torna o próprio mundo e não tinha uma causa exata sobre o problema, mas os padrões das pessoas eram o tempo de tela alto, seja em games, redes sociais e streaming. Os únicos laços sociais e amizades são feitos virtualmente, sem contatos físicos nenhum e sem ocupação com estudos ou trabalhos, e a solidão é a queixa mais comum entre todos eles. Especialistas relataram que estes novos adultos são sedentários ao ponto de não irem à própria cozinha da casa ou ir ao mercado sozinhos. As pessoas que começam com problema se isola primeiro fisicamente, depois em relações interpessoais, e o país já possui mais de 540 mil pessoas em uns 15 e 39 anos com este transtorno. A maioria dos afetados por esse transtorno são homens, e é mais comum a dependência dos pais entre eles. O indivíduo vai raramente perceber o transtorno sozinho e muito menos buscar ajuda, mas pessoas ou familiares podem perceber o comportamento e incentivar alguma mudança. Mesmo se tornando um problema mais comum no Japão, ainda não faz tanta parte dos diagnósticos rotineiros dos consultórios, porque parte dos pacientes desse transtorno apresenta outros problemas psiquiátricos como esquizofrenia, ansiedade, transtorno de personalidade e do neurodesenvolvimento. Mas com o crescimento anualmente sem uma solução direta, isso já está mudando bastante a maneira de como vai ser tratado esse tipo de transtorno mental nos jovens. O Japão, conhecido por sua tecnologia de ponta e tradições milenares, enfrenta um mal silencioso que afeta a base da sociedade. Com a população mais envelhecida do mundo, jovens incentivados a priorizar suas carreiras sobre a vida social, a epidemia de solidão é impulsionada por vários fatores, e o problema não se limita apenas aos idosos. O Japão reconheceu a gravidade do problema da solidão e implementou várias iniciativas para combatê-lo. Uma das estratégias foi a criação de um Ministério da Solidão em 2021, inspirado por uma iniciativa similar no Reino Unido. Esse ministério trabalha em colaboração com governos locais, ONGs e empresas para desenvolver políticas que promovam o bem-estar social e psicológico dos cidadãos. Alguns esforços estão vindo das iniciativas comunitárias. Grupos de voluntários têm se organizado para fazer visitas regulares a idosos que vivem sozinhos e para organizar atividades sociais em bairros, onde o isolamento é comum. Programas de cafés de vizinhança foram criados para incentivar as pessoas a saírem de suas casas e interagirem com outras pessoas em um ambiente mais seguro e interativo. Me diga o que você achou disso nos comentários. Quero saber qual foi a sua impressão sobre isso. Estou deixando na tela um vídeo sobre a crise nos diplomas chineses. Vou te esperar lá.